Não foi fácil convencer que não se trata de um trem da alegria, mas de servidores que efetivamente trabalharam. Eu agradeço a sensibilidade e a atenção da grande maioria das bancadas que olharam com atenção e respeito ao nosso pleito. Não é admissível, por causa de 100 milhões, acabar com o programa Farmácia Popular, presidente. O que é que o ministro Ricardo Barros está fazendo? Não 20% de medicamentos, mas 100% do valor irá para medicamentos. O plenário da Câmara votou esta semana uma mudança na Constituição, a que permite o enquadramento na administração federal de pessoas que tenham atuado como servidores ou agentes públicos dos ex-territórios de Roraima e do Amapá, entre a data da criação pela Constituição de 88 e a da instalação desses estados em 93. A proposta foi aprovada em primeiro turno. É imperioso, portanto, que o assunto seja abordado de forma abrangente e efetiva, de forma a não haver discriminação e oferecer tratamento isonômico a todos os servidores. Exatamente é o que busca a PEC 199, resolver de forma definitiva a situação funcional de todos os servidores que colaboravam de forma significativa durante o período de transição dessas unidades federativas. A possibilidade de retirar essa pauta hoje aqui da casa, como foi ventilada e discutida, é uma forma desrespeitosa de olhar para o norte do Brasil. Eu agradeço a sensibilidade e a atenção da grande maioria das bancadas que olharam com atenção e respeito ao nosso pleito, a luta que todos nós, as bancadas desses estados, do Amapá e de Roraima, encamparam nesse parlamento em defesa dos nossos servidores. O PSOL obstruiu até aqui para denunciar um governo que é uma junta a soldo do capital financeiro, das privatizações máximas, do Estado mínimo e da precarização de direitos, estampada nas mal chamadas reformas, mas, evidentemente, no mérito da matéria, em respeito aos servidores de Rondônia, Roraima e Amapá, e consideramos trabalhadores dignos do serviço público, tão agredido por esse governo federal. Aí vai votar Nosso sim, voto é sim. Não foi fácil convencer que não se trata de um trem da alegria, mas de servidores que efetivamente trabalharam e contribuíram num período em que o Estado se instalava, em que os governadores eleitos, que tomaram posse em 1º de janeiro de 91, precisavam de um lapso de tempo para apresentar um plano de cargos às assembleias legislativas, um tempo que as assembleias precisavam para discutir esses planos de cargos, para, enfim, para convocar concursos públicos, para realizar esses concursos e chamar os aprovados. Pelos servidores do meu estado, lutei arduamente com a relatora da PEC, deputada Maria Helena, para inclusão e manutenção da PEC, principalmente no seu artigo 4º, que permitirá a regularização da situação desses servidores perante o quadro da União. É uma questão de justiça com os servidores que tanto colaboraram para a instalação do Estado do Amapá. Resgatamos para uma parte do funcionalismo brasileiro direitos que não estavam sendo resguardados. Eu queria agradecer a cada membro dos três ex-territórios e hoje estados, agradecer também o que nós vamos votar na semana que vem, não vai ser uma semana simples. Gosto de ver o deputado Randolfo, que vai nos ajudar com a bancada do PSOL, para que eles entendam que não há trem da alegria. Ao contrário, inicialmente, quando eu li a PEC, antes de relatar, deputado Randolfo, eu cheguei a pensar, mas li, trabalhei, estudei, não existe nenhuma possibilidade
de Trem da Alegria, é o resgate de servidores que fundaram a nação de cada um dos estados de vocês. O Ministério da Saúde pretende fechar até agosto deste ano as unidades do Farmácia Popular, programa que oferta medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90% para a população. Deputados criticaram a decisão do governo. Não é admissível, por causa de 100 milhões, acabar com o programa Farmácia Popular, presidente. Eu faria um apelo a Vossa Excelência. O Conselho Nacional de Saúde já se posicionou apelando ao ministro Ricardo Barros e a Federação dos Farmacêuticos também. 100 milhões é nada para um país tão poderoso quanto o Brasil. Somente em 4 anos foram mais de 31 milhões de pessoas salvas. Eu tenho uma mãe de 83 anos. Nenhuma mãe de deputado ou pai de deputado vai morrer por problema de hipertensão. Sabe por quê? Porque a gente pode ajudar a comprar um remédio de R$36 por mês. Pobre com 36 compra 3 dúzias de ovos, farinha em Belém e não morre de fome. Come mal, mas não morre de fome. É muito dinheiro para um pobre. Matar idosos. É isso? Concordo. Não, essa violência do Estado não pode ser perpetrada. Então faço um apelo ao líder do governo. O ministro não tem o direito de acabar um programa de farmácia popular com tamanha importância social. O que o governo fazia antigamente? Dos 100% que significava uma farmácia popular, 80% era para aluguel, pessoal, estrutura, e somente 20% significava medicamentos para a população. Ora, o que é que o ministro Ricardo Barros está fazendo? Não 20% de medicamentos, mas 100% do valor irá para medicamentos. Se o município quer usar a rede que ele tem, se quiser usar o posto de saúde para dar o medicamento, faça isso. Se ele quiser pagar uma estrutura para poder, mas use o dinheiro do Ministério, use o dinheiro do município e não use o dinheiro da população brasileira com relação à farmácia popular. Então, eu acredito que o ministro da Saúde vem fazendo um belo trabalho na economia, inclusive, de recursos, e essa ação que ele faz, deputado JHC, no sentido de poder fazer com que a ponta seja atendida e não se gaste recursos na atividade meio, é de fundamental importância para que a gente possa melhorar ainda mais a saúde do povo brasileiro. As farmácias populares, quem tem acesso é quem precisa. E é os trabalhadores, os pobres e os idosos, a melhor idade. E o governo está fechando este programa, porque o compromisso com o governo não é atender a população, não é atender quem mais precisa. E quem precisa de remédio é os hipertensos, é quem tem diabetes, é quem tem pressão alta. E espero que essa questão, esse governo provisório que está aí, do PMDB e seus aliados, reveja, Michel Temer, enquanto que tu está no poder, não feche a farmácia popular. As famílias, os idosos, as pessoas doentes que tomam remédio continuado precisa da farmácia popular. Então, reveja PMDB, reveja os aliados do governo sem voto, não feche as farmácias populares para os nossos idosos, os nossos doentes brasileiros. O que estava acontecendo? O governo destina 100 milhões para a farmácia popular. As prefeituras montam o sistema dela, sua farmácia, e na realidade foi constatado, e não foi só pelo governo, foi com os conselhos municipais e estaduais desses estados, pela própria comissão tripartite, que as prefeituras gastavam, desses 100 milhões, 80 milhões com aluguel, com luz e com funcionário, e só 20 milhões de reais, doutor Irã, que era o presidente da Comissão de Seguridade, que eram comprados em remédio. Então, 20 para remédio e 80 para custeio. Aí, a comissão tripartite, que faz parte do governo, dos estados e dos municípios, resolveram destinar os 100 milhões de reais
para todas as prefeituras, mas para comprar remédio. Compra o remédio e distribui nos postos de saúde, e não nessa farmácia que no Brasil todo levava 80 milhões dos 100 milhões. Então, na realidade, o governo gastava 1 bilhão com remédio, vai gastar 1 bilhão e 100 milhões a mais. Esta é a informação. Esta é a informação verdadeira. Nesse momento de conjuntura nacional difícil, é fundamental onde todos se coloquem publicamente de que lado estão. E, neste caso, estão do lado das políticas públicas, dos pobres e daqueles que defendem as pessoas. E o nosso repúdio a esta política autoritária do prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo contra o que fizeram lá na Cracolândia contra as pessoas, contra seres humanos. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O recente anúncio da retirada dos Estados Unidos da América do Acordo de Paris é extremamente preocupante, pois não se trata apenas da saída de uma das 195 nações que aprovaram o acordo, mas a saída de um dos maiores emissores, que além de ser um dos maiores financiadores e com capacidade de influir outras nações a repensar seus compromissos, colocando em risco todo o esforço e conquistas mundiais no enfrentamento do aquecimento global.